I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can... E aí pessoal, tudo bem? Como prometido, essa é a nossa primeira aula do tema Matéria e Energia. A gente vai começar falando sobre os estados físicos da matéria. A habilidade que a gente vai trabalhar nessa aula é investigar as mudanças de estado físico da matéria para explicar e representar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. Nessa aula, a gente vai entender como que as partículas formadoras da matéria se organizam nos diferentes estados físicos. Quais são os estados físicos, bem como o nome das transformações dos estados físicos. Vamos lá? Então a gente tem essa primeira imagem que ela representa duas situações. Então primeiro a gente tem um copo com água gelada. Repare que na parte externa do copo tem um pouco de água se formando ali. Quando a gente teve essa aula presencial, eu perguntei para vocês, da onde que veio essa água? Será que o copo está furado? Não, né? Essa água é proveniente do vapor de água da atmosfera que se condensou, né? Ou seja, aquele vapor de água volta a ser líquido, né? E depois a gente tem um copo com café quente, nesse copo tem essa fumacinha subindo, né? Então a gente tem outra transformação, a água líquida se transformando em água no estado de vapor. Então, o que você tem que ter em mente é o seguinte, as transformações físicas não mudam a substância, ela vai mudar apenas a forma com que essa substância se apresenta. Vou dar um exemplo aqui mais próximo da nossa realidade. Imagina que uma pessoa magrinha, feito eu, né, vá para uma academia, e nessa academia ela começa a fazer musculação e fica fortona. Bom, ainda é a mesma pessoa. Se você ficar muito tempo sem ver essa pessoa, talvez você vai até estranhar. Fala, nossa, como que você cresceu, como que você está forte e tal. O que ela teve foi apenas uma transformação física. Continua sendo a mesma pessoa. O mesmo acontece nas transformações físicas da matéria. O que muda é como que essa substância se apresenta, tá? Então, líquido, sólido, gasoso, mas ainda continua sendo a mesma substância. Isso é de suma importância para você entender as próximas aulas. Vamos continuar? Bom, nesse desenho você tem uma representação das partículas que formam a matéria, tá? Então, no estado sólido, repare que essas partículas estão bem unidas, muito unidas. Quase não tem espaço entre elas, né? No estado líquido, as partículas já estão um pouquinho mais soltas. E no estado gasoso, essas partículas estão bem espaçadas entre si. É por isso que um gás ele precisa muito mais de espaço, né? Quando você tem, vou dar um exemplo aqui, a mãe vai cozinhar feijão na hora do almoço. Ela coloca água na panela e começa a aquecer aquela água junto com o feijão. A água passa do estado líquido para o estado de vapor e ela começa a aumentar o volume. Esse volume vai aumentando tanto que ele precisa sair por algum lugar. E aí começa a sair aquela fumacinha pelo pino da panela. Se por acaso a panela entupir aquele pininho, a pressão vai aumentando tanto, vai aumentando tanto. Todas as panelas hoje em dia elas têm uma válvulazinha de proteção, né, para caso isso aconteça não ter nenhum acidente. Mas antigamente as panelas de pressões não tinham essa válvula. E aí o que acontece? Se essa válvula principal entupisse, a pressão aumentava tanto que a panela chegava até a explodir. Então, olha como que é forte essa questão de transformação física, né? Você tinha água líquida, que ocupava um certo espaço, essa água líquida se transformou em vapor, e esse vapor precisa de mais espaço. Se ele não tiver o espaço suficiente, ele pode até causar uma explosão. Legal? Então, basicamente, isso que acontece com as moléculas, com as partículas formadoras da matéria nas transformações físicas, tá? Vamos relembrar aí o nome dessas transformações físicas? Quando você tem
qualquer matéria, qualquer substância no estado sólido e essa substância se transforma em líquido, isso se chama fusão. Então guarda isso, hein? Não tem como ser de outra forma, você tem que decorar. Sólido virou líquido, fusão. Líquido para o estado gasoso se transformou em vapor, isso aí se chama vaporização. Quando a gente for um pouquinho mais para frente, vou mostrar outro slide, na vaporização tem 3 formas, tá? Então vai depender do caso, você vai analisar o caso certinho. O gás ele também pode voltar a ser líquido. Quando o gás volta a ser líquido, isso se chama liquefação ou condensação, tá bom? O líquido, quando se torna sólido, solidificação. Agora, existem algumas substâncias que não passam para o estado líquido. Eles vão direto do sólido para o gasoso. Você já viu aquela naftalina? Geralmente a casa de vó tem naftalina. Naftalina serve, ela libera um cheiro, né? Esse cheirinho às vezes espanta gato ou mesmo barata, tal. Geralmente as vozinhas sempre tem um pouco de naftalina na gaveta. É umas pedrinhas branquinhas meio redondinhas assim. A naftalina, com um certo tempo, ela vai desaparecendo, né? Será que ela realmente desaparece? Não, não é isso que acontece. Ela se transforma, continua sendo naftalina. Ela passou do estado sólido para o estado de vapor, para o estado gasoso, sem passar para o estado líquido. Outro exemplo disso é o gelo seco. Já ouviu falar no gelo seco? O gelo seco nada mais é que sabe o gás carbônico, esse que a gente solta na respiração? Então, o gás carbônico sólido é o gelo seco. Quando ele passa na temperatura ambiente, porque o gás carbônico, para ele ficar sólido, é uma temperatura muito baixa, tá? Inclusive, a gente usa gelo seco para transportar órgãos, né, que serão transplantados. Para transportar órgãos que serão transplantados. Quando ele passa do sólido, aliás, quando ele sai da temperatura muito baixa que ele está ali e você coloca na temperatura ambiente, ele já automaticamente do sólido ele se transforma em gasoso, sem necessariamente passar pelo estado líquido. Então, esse tipo de transformação que pula, vamos dizer assim, o estado líquido, é chamado de sublimação, tá? Então, isso é sublimar, do sólido passar para o gasoso. Esse próximo slide é o principal slide da nossa aula. Ele resume tudo o que você precisa saber sobre a transformação física, tá? Acompanhe comigo aí. Então, a matéria, ela se apresenta em estados físicos, que podem ser sólido, líquido e gasoso. Os estados físicos, eles são resultantes de 2 coisas que você não pode esquecer. É bem intuitivo quando a gente fala quando que um gelo se transforma em água líquida. Você vai falar assim, quando aumenta a temperatura. Então, a temperatura é uma coisa bem óbvia na mudança de estado físico. Porém, a gente às vezes se esquece de uma outra coisa muito importante, que é a pressão. Então, são 2 condições que podem alterar o estado físico da matéria. Temperatura e pressão. Então, imagine o seguinte, quanto mais a temperatura aumenta, maior a vibração das partículas. Se elas ficam vibrando mais, elas precisam de mais espaço. Então, quando você aumenta a temperatura do sólido, ele se transforma em líquido, e quando você aumenta a temperatura do líquido, ele se transforma em gás. E de uma outra forma, também pode acontecer o contrário, se a gente utilizar, por exemplo, a pressão. Quanto maior a pressão, o que a pressão faz? Ela une, ela aperta. Imagina você conseguir catar o gás e amassar o gás assim, ó, né? Você vai transformar a matéria gasosa em líquida. Alguém aí já ajudou a mãe a trocar um botijão de gás? Quando você chacoalha o botijão, dentro do botijão você tem a impressão de ser um líquido ali dentro, não é? Porque, na verdade, dentro do botijão você tem líquido. A pressão ali é tão grande que o gás ele se transforma em líquido. Olha que interessante. Então, quanto maior a pressão, mais você aproxima as moléculas. Se você aproxima as moléculas, elas vão voltar
ao estado, elas vão se transformar no estado anterior, tá? Então, se você aproximar as moléculas de um gás, ela vai se transformar em líquido. Se você continuar apertando esse líquido, ele vai se transformar em sólido. Isso só não acontece com a água. A água é uma substância bem peculiar, tá? Na maioria das substâncias que existem, acontece o seguinte: o estado sólido, ele é bem mais comprimido, ele é bem mais denso, porque as moléculas estão mais próximas. Só que no caso da água, a molécula de água, eu vou colocar um desenho dela aí para você ver, ela parece um Vzinho, né? Parece uma letra V. Aí o que acontece? Quando você deixa essa água no estado líquido, imagina você tem duas letras V, elas conseguem ficar, né, de qualquer forma, assim. Agora, quando você vai passar do estado líquido para o estado sólido, a molécula de água ela forma pontes de hidrogênio. A água não é H2O? Então, aqueles dois hidrogênios, elas formam uma ponte por causa de uma questão eletrônica, tá? Vocês vão aprender isso um pouquinho mais para frente. Aí, a molécula de água se une com outra molécula de água e forma tipo de um losango, tá? E esse losango, ele vai acabar expandindo a matéria. É por isso que muitas vezes, se colocar uma garrafa com água dentro do congelador, se for uma garrafa de vidro, essa água, quando ela congela, ela aumenta o seu volume e aí acaba trincando o vidro. Então a água é a única substância, uma das únicas substâncias que acontece isso. Na maioria das vezes, o sólido ele ocupa um espaço menor do que o líquido, tá? Então a água, ela tem essa, é uma exceção, vamos dizer assim, tá? Então eu quero que você entenda o seguinte: temperatura influencia no estado físico e a pressão também. Quanto maior a temperatura, mais agitadas vão ficar as moléculas. Consequentemente, vai precisar de mais espaço. E quanto maior a pressão, menos espaço, porque você vai apertar as moléculas. Então, se você quiser transformar a matéria, vamos dizer, você tem um líquido, quer passar para o vapor, você tem dois caminhos. Ou você aumenta a temperatura, ou você diminui a pressão. Sempre assim. Se você quiser passar do líquido para o vapor, aumenta a temperatura ou diminui a pressão. Certinho? Continuando aí. Então, essas transformações, elas têm seus nomes, né? Então, fusão. A fusão, quando atinge o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a temperatura que a substância começa a derreter, começa a se transformar em líquido. Isso é o ponto de fusão. Cada substância tem o seu próprio ponto de fusão. A água, por exemplo, o ponto de fusão dela é 0 graus Celsius, tá? Então, o ponto de fusão transforma o sólido em líquido. Solidificação. Transforma o líquido em sólido. Vaporização. No caso da vaporização, a gente tem três condições aí, tá? Nós temos a evaporação, que ela é lenta, a calefação, que é rápida, e a ebulição, é quando atinge o ponto de ebulição. Voltando no exemplo da água, no caso da água, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, tá? Então, o que seria a evaporação? Uma poça de água. Você vê uma poça de água, com o passar do tempo essa poça desaparece. A água não chegou a ferver na poça, mas ela evaporou, né? Uma roupa no varal. A roupa está ali, ela não chega a 100 graus Celsius, a água não ferve na roupa, mas a roupa seca, ou seja, aquela água que estava na roupa, ela evaporou. E a calefação é quando é bem rapidinho. Sabe quando vai mexer com fogão assim e cai uma gotinha de água naquela tampa que ainda está quente? Não faz pss. É esse pss que é a calefação, tá? Muito rápido. Caiu a água, pss, já vira do líquido, já se transforma em gás. Então, vaporização é isso aí, quando o líquido se transforma em gás. Depois nós temos a condensação. A condensação é quando o gás se transforma em líquido. E a sublimação é o que eu expliquei para vocês, quando o sólido passa para o gasoso. E quando o gasoso ele volta a ser sólido, isso também acontece no caso do gelo seco que eu expliquei para vocês, tá? Também é sublimação. Tem alguns autores aí que classificam isso como ressublimação.
mas sublimação tá ótimo, tá? Esse slide aí, ele é um resumo muito bem feito, eu já até passei para vocês no quadro, eu acredito que deve ter na sua apostila também, então estuda bastante ele. Bom, esse é o finalzinho da aula de hoje, é uma aula bem curtinha. Aqui embaixo você vai encontrar 3 formulários, aliás, são 3 links, tá? Cada link para uma sala. Se você terminou de assistir o vídeo, já vai ali na descrição, clica no formulário da sua sala e responda as perguntinhas. Não esqueça de colocar o seu nome e a série que você está, para eu receber esse formulário e colocar a sua nota ali. Então, para quem já entregou as atividades do primeiro bimestre, ele será uma revisão. Para quem não entregou, já começa aí a fazer parte da sua recuperação. Eu vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!